Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, evidentemente, na medida do possível. Vocês que estão acompanhando essa sequência de vídeos sobre a revisão da vida toda, não só do meu canal, mas de outros canais que estão tratando da mesma matéria, assim como o escritório ABL, da doutora Gisele, o doutor Giovanni, entre outros que tratam da mesma matéria. O que eu gostaria de tratar aqui com vocês, de falar, de apresentar nesse vídeo, sobre as atualizações no processo da revisão da vida toda. Nós tivemos algumas questões de ordem. O que são questões de ordem? São manifestações ao longo de um processo, não são recursos, mas são uma forma de manifestação para indicar que alguma situação na hora do julgamento não está de acordo com o previsto pelo regimento, previsto pela lei ou pela Constituição, que é o caso do voto apresentado pelo Cristiano Zanin, que questiona um aspecto da revisão da vida toda já afastada no julgamento do mérito do tema 1102. Que situação, que aspecto, que ponto foi questionado ali pelo Cristiano Zanin, que foi acolhido dos embargos de declaração do INSS? A suposta violação à reserva de plenário que havia sido praticada pelo STJ na ocasião do julgamento 999, o antigo tema 999, que é o mesmo da revisão da vida toda, só que agora atualizado pelo STF como 1102. O que vem a ser essa violação à reserva de plenário? Vejam, nós temos algumas formas para declarar a inconstitucionalidade. Nós temos o controle de constitucionalidade no caso individual, controle difuso, onde um juiz apenas, no caso concreto, ele vai avaliar a inconstitucionalidade de alguma lei. Tudo bem, isso é possível. Agora, quando nós temos o controle concentrado, no caso mais abstrato, quando vai ser analisado por um tribunal, onde vai ter efeito que nós chamamos efeito erga omnes, contra todas as que vai servir para todos os casos, o tribunal precisa analisar isso num colegiado com maioria absoluta, pelo plenário. Então, um juiz, um desembargador, ele não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei sobre o aspecto erga omnes, diferente de um juiz de primeiro grau, onde ele pode dar efeito inter partes, ou seja, para o caso concreto, declarar a inconstitucionalidade. Mas o tribunal não pode, porque o tribunal, em tese, ele vai avaliar algo mais amplo. E essa violação à reserva do plenário, que é alegada pelo INSS, é que o STJ, ao analisar o tema ali da regra da revisão da vida toda, para afastar a regra de transição, que foi prejudicial para uma parcela diminuta dos aposentados e dos pensionistas, eles entenderam que ali houve uma declaração de inconstitucionalidade. Mas, de fato, não houve. Houve apenas uma interpretação da lei, uma interpretação mais favorável para uma parcela que foi prejudicada no processo de transição, de reforma da Previdência. Assim como nós temos hoje regras de transição com a PEC, por ocasião da reforma da Previdência. Aquelas pessoas que estão na iminência de se aposentar, não é razoável esperar que essas pessoas se submetam a regras permanentes, a regras mais prejudiciais. E naquela época, em 1999, também houve uma reforma da Previdência. E a sistemática anterior era que se considerasse a média das últimas 36 contribuições. Os mais antigos vão lembrar disso. E como tinha essa sistemática, as pessoas se preparavam, faziam o seu planejamento previdenciário sobre essa sistemática das últimas 36. Então eles aumentavam ali, faltando os últimos 3 anos para se aposentar, eles aumentavam as suas contribuições e tinha uma média mais favorável. Só que isso, aos olhos do INSS, acabava prejudicando, porque de certa forma não seria razoável
conceder uma aposentadoria com base nas últimas 36 contribuições. Por isso, considerou-se todo o período contributivo. Só que isso iria prejudicar aquelas pessoas que estavam com planejamento previdenciário das últimas 36. Vocês conseguem me acompanhar aqui nesse meu raciocínio? Daí depois vocês vão entender o porquê que não é inconstitucional, não foi declarada a inconstitucionalidade do tema da revisão da vida toda. Pois bem, aí aplicou-se a regra da contribuição todo o período contributivo. Ocorre que daí teve uma regra de transição. Essa regra é mais gravosa, então a regra de transição, ela tem a finalidade, a teleologia, a finalidade dela é suavizar uma regra mais prejudicial. Então a regra de transição é suavizar, não tornar tão prejudicial, é mais benéfica. A finalidade da regra de transição é essa. Então, se nós tivermos um caso específico, que é o caso das pessoas que tiveram maiores contribuições antes de 1994 e forem prejudicados, perde-se a finalidade, a teleologia daquela regra de transição. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu peço perdão aqui pelos termos mais técnicos, mas se faz necessário para que vocês possam entender o porquê não é inconstitucional a decisão ali do STJ. Então a regra de transição, ela tem que ser afastada para essas pessoas que tiveram contribuições maiores antes de 1994. Tiveram contribuições maiores, porque a regra de transição não atende a essa necessidade. Nesse caso, houve tão somente uma interpretação da lei. Foi uma análise infraconstitucional, foi uma análise com base na lei. Por isso não há que se falar em controle de constitucionalidade praticado pelo STJ. Foi uma turma que analisou. Porque se fosse declarado a inconstitucionalidade dessa regra de transição, o que de fato não foi e não é, como ela continua sendo aplicada em todos os casos de modo geral, aí sim deveria ser submetido ao plenário. Porque lembram o que eu falei naquele controle de constitucionalidade concentrado? No concentrado tem que se submeter à reserva do plenário. Tudo bem? Aí o INSS, como de direito, entrou com recurso extraordinário e levantou essa situação, porque como ele vai fazer a defesa, ele tem que argumentar todas as hipóteses possíveis em defesa da sua tese. Eles falaram que houve violação da reserva de plenário. Ocorre que isso não aconteceu, não houve. Tanto que o próprio ministro Edson Fachin, inclusive, ele não quis recepcionar o recurso extraordinário naquele exame de admissibilidade, onde, salvo engano, o ministro Dias Toffoli recebeu esse processo pela primeira vez. O Edson Fachin, ele disse que não há questões constitucionais, isso aí deveria ser encerrado no próprio STJ, porque há apenas questões infraconstitucionais. Mas enfim, o seu voto foi vencido, os demais ministros alegaram que havia repercussão constitucional nessa temática e decidiram julgar. E foi levantado isso. No plenário virtual, já foi afastada essa questão da violação por 6 votos a 5 de violação à reserva de plenário, para que o julgamento se reiniciasse no STJ. Então foi vencido, isso foi discutido amplamente no ambiente virtual. Aí teve o pedido de destaque do ministro Cássio Nunes, foi levado para o plenário físico e mais uma vez foi superada essa tese da violação à reserva de plenário. Ocorre que o ministro Ricardo Lewandowski, o antecessor do ministro Cristiano Zanin, ele acompanhou na integralidade o voto do ministro Marco Aurélio na primeira situação no ambiente virtual e depois no plenário físico também acompanhou na integralidade o ministro Alexandre de Moraes. Quando você acompanha na integralidade é a mesma coisa que você estivesse assinando junto aquele voto. Nesse caso, não há omissão. Só porque ele não redigiu um voto escrito, não significa que ele foi omisso. Aquilo foi argumentado, inclusive o próprio INSS, em sede
de alegações ali finais, sustentação oral, levantou essa situação. E o ministro Ricardo Lewandowski estava presente e não se declarou porque ele acompanhou na integralidade o voto do então ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o relator do processo da revisão da vida toda, graças a Deus, que é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele defende essa tese como se fosse como sendo uma tese de fato de direito de todos os aposentados. Vocês conseguem me acompanhar que já foi superado isso? Essa discussão tratou do mérito. O que o ministro Cristiano Zanin, no seu voto, quer fazer quando acolhe parcialmente ali os embargos de declaração é rediscutir uma matéria que já foi julgada, já teve a sua análise do mérito. Em sede de embargos de declaração não é mais possível, não há omissão, não há contradição e não há obscuridade no julgamento de mérito. Por isso não faz sentido. O que ele pode analisar ali, em que pese nós discordamos da modulação dos efeitos, mas aí sim, tudo bem, ele considera que tem que ser aplicado a modulação dos efeitos a partir do julgamento do mérito da revisão da vida toda, tudo bem, é um direito que ele tem para modular, mas não discutir de novo a violação à reserva de plenário, que já foi amplamente afastada, tanto pelo plenário virtual quanto pelo plenário físico. Tudo bem, o STF reconheceu que havia repercussão constitucional, tudo bem, então vai analisar, mas não dizer que o STJ ele violou essa reserva porque eles não se manifestaram com relação à constitucionalidade do afastamento da regra de transição. Vocês entenderam, pessoal? Se vocês entenderam, se vocês gostaram desse vídeo, se pôde ser um pouquinho mais claro para as dúvidas que vocês têm com toda essa situação aí que nós estamos enfrentando, que parecia já ter totalmente solucionado, mas que de repente ressurge. Se vocês gostaram, você que está chegando agora pela primeira vez, faça a sua inscrição, já deixa o seu like, o seu gostei, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando, porque esse vídeo está alcançando números não vistos anteriormente, e ative o seu sininho para receber todas as notificações em tempo real. Deixem aqui o seu comentário, faça os seus comentários à medida que eu for lendo, que eu for percebendo ali alguma questão mais relevante que vocês tenham dúvida, eu entrarei aqui e farei um vídeo para vocês sobre essa matéria e nos veremos no próximo vídeo. Até mais, o vídeo já ficou longo, 13 minutos. Até mais!